Parte da explicação. O Rabi Hia disse: Rubem tinha o direito a todos os direitos de seu primogênito, da sua primogenitura, mas todos foram tirados dele, e o reino foi dado a Judá. O direito de primogenitura a José e o sacerdócio a Levi. Daí está escrito: estável como a água, você não se destacará, isso é, você não os reterá, chamando-os de meu poder e princípio da minha força. Jacó os abençoou e confiou a Deus. Ele era como amigo de um rei que queria que o rei tratasse bem seus filhos. E um dia ele foi até seu filho e disse ao rei: Este é meu filho, o amado da minha alma. Com que o rei entendeu que ele pediu-lhe que tratasse bem seu filho. Assim Jacó disse a Rubem: Tu és o meu primogênito, confiando assim ao rei. Estável como a água, você não se destacará. Aqui ele destacou o seu destino subsequente, não sendo deixado no país, mas expulso dele, pois o território de Ruben ficava do outro lado do Jordão, e em vez disso havia um anjo destinado acima da sua fronteira. Então isso significa, na árvore sefirótica, e Arden é o outro lado do mundo da alma, né? Então ele ficava do outro lado, tá vendo? Aqui nós temos uma divisão. Nessa divisão, ela é aqui do mundo superior, do mundo da alma, e ele ficava do outro lado aqui, ó. A letra R está do outro lado, tá exatamente acima dos patriarcas. E acima dos patriarcas, então, ela tem uma conotação aqui, ó, de estar exatamente acima, não é? Do mundo criado. Aqui nós temos Yud e Re. Esses planetas aqui, eles são simbólicos, tá? Eles não são a realidade do mundo espiritual. É uma simbologia que a gente usa aqui para dar uma ideia maior, mas na verdade aqui são três planetas, né, que são simbólicos e que estão realmente, não são esses planetas que estão aqui, tá? E aí daqui para baixo a gente tem as seis sefirotes, que vai estar a nível de Ruha, que também é interno, essa realização é interno, como tudo que você vê é uma projeção do seu cérebro do mundo que nós captamos, né? Ou seja, tudo é interno. Você poderia me dizer se esse computador, esse celular ou a sala que você está, se você está dentro dela ou se ela está dentro de você. Mas na verdade é ela que está dentro de você, porque é você que está criando através dos seus órgãos receptores toda essa realidade. As cores, os sons, e através do seu tato você pode ter a sensação de ter um ventilador ligado e etc. Mas tudo são percepções do seu cérebro. Assim que esses receptores que nós temos aqui, eles param de funcionar, a percepção então é a percepção espiritual, que é a percepção que a Cabala busca, que é a percepção desses mundos superiores. Muito bem. Então a questão aqui agora é a seguinte, né? Havia um anjo designado acima da sua fronteira ao lado do tabernáculo superior, ou seja, que está encarregado de Miguel. Diz que esse anjo ele está encarregado de Miguel ou Mihael, né? Ou segundo outros, Gabriel. E Rubem estava perto deles, embora a realeza pertencesse a Judá. Então, veja só, nessa construção aqui, nesse nível da árvore sefirótica, está falando, não é? A gente tem um anjo da direita, que é Mihael, da esquerda, Gabriel,
E do centro nós temos Rafael. São 3 arcanjos, um representando água, não é? O outro representa o fogo e o outro representa o ar. Então veja, é a construção da árvore sefirótica. Dentro desse aspecto nós temos aqui, ó, Ruben, que é o primogênito, que é logo o mês da descida direita de Keter até Rorimar, que está no nome Yud do Eterno. Já o nosso querido, né, citado lá, Judá, não é? Ele está aqui, ó, com a letra Re, ou a letra Het, perdão, aqui embaixo, tá vendo? Ligando Hesed a Tiferet. Então, dentro dessa construção, a gente está entendendo aqui a construção das Sefirot dentro da Torá. O Rabi Simeão disse: os filhos de Ruben estão destinados a travar 2 guerras. Aqui está escrito, preste atenção, se eles estão destinados, quer saber que isso já estava desenhado na história. Tudo que aconteceu e que acontece já está desenhado da história. Então a minha força, né, aqui está escrito a minha força em referência ao cativeiro do Egito. Então, olha, e o início da minha força tem uma alusão à entrada no país de Canaã, à frente dos seus irmãos. Segundo o número 32. As palavras, a excelência da dignidade, literalmente, transferência, refere-se ao cativeiro na Síria. Veja, então cada uma dessas palavras, elas vão representar um cativeiro. Então, que afetou principalmente os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e eles sofreram muitos males sem arrependimento até agora. Então veja, se eles não tiveram arrependido até agora, os filhos que nasceram naquela época, não quer dizer que eles vão ter que nascer em algum momento para consertar tudo. As palavras excelência do poder referem-se ao tempo em que o Messias aparecerá. Quem é Messias? Acélebro, Ishmoa, ou seja, o Zohar Kadosh, né? Juntamente com os sábios que vão estar ensinando a Torá para as pessoas entenderem profundamente as suas retificações e o que elas devem fazer em relação à Torá para consertarem a sua vida profissional, para ficarem ricos, para terem iates, etc., e viverem uma incrível aventura nesse mundo, não. Para que elas possam se retificar como seres humanos, para que elas possam passar de recepção para doação. Então, eles avançarão e farão guerra e conquistarão os povos. E a humanidade temerá diante dele e tentarão tomar a realeza, mas não reterão em nenhum canto do mundo, porque, como diz o texto, porque você subiu para a cama de seu pai. Esse é o caso de Ruben, e a gente sabe que cama do seu pai, na verdade, é Sheriná. Muito bem, o que é uma referência a Jerusalém, né? Essa referência. Os filhos de Ruben foram espalhados em cativeiro por todos os 4 cantos do mundo e foram levados em cativeiro 4 vezes, uma das quais se refere à palavra meu poder, a segunda as palavras início da minha força, a terceira palavras excelências de dignidade e ao quarto as palavras excelências de força. Consequentemente, eles estão destinados a fazer guerra nos 4 cantos do mundo e a conquistar muitos povos e governá-los. Aqui foi revelado a sua bênção e o que aconteceu naquele tempo e o que aconteceria quando Israel entrasse no país. E o que acontecerá no tempo do Messias, o que diz respeito a Ruben, que é exatamente a questão do mês de Nissan. Simão e Levi são irmãos, ou seja, são, na verdade, irmãos gêmeos, né? Rabi Isaac disse, ele se juntou a eles ao lado esquerdo da Sheriná, pois viu os atos de vingança que o mundo não poderia suportar isso. Então, quando a gente segue na construção do alfabeto hebraico, não é? A gente tem aqui que ter a ideia, como a gente já viu algumas vezes, que os meses são. A Torá começa com os meses, e os meses eles vão continuar, não é? Seguindo as letras hebraicas. Vamos dar uma olhada aqui como isso funcionaria. Ó, Aleph. Aleph é o que? Representa um elemento, o ar. O Beit representa lá Saturno com Biná, que é uma alusão a Biná, mas que é só uma construção. O Gimel, que é Júpiter. Então nós temos aqui já 2 planetas e um elemento, ar,
Saturno, que na verdade é Binah, que é um mundo espiritual. O Gimel é Júpiter, que também, nesse caso aqui, Binah vai ser a Ima, mãe, que é, na verdade, é Rava, né? E temos o Gimel, que é Hesed, que é também Avraham. Temos o Dalet, que vai representar então Marte. E depois então começam-se os meses, ó, Re. Vamos botar uma outra cor aqui para a gente saber os destaques dessas letras. Ó, temos a letra Re, que é Nissan. Vav é Iar. E Zain, não é? É Sivan, que é quando a Torá é dada. Então veja. Sivan, depois temos o mês de Het, né? Que é Tamuz, de Judá. Aí então a gente tem a letra Tet e temos finalmente a letra Yud, né? Que é a Elu. Aí surge agora a letra Kaf. Kaf agora representa outro planeta. A letra Kaf ela representa o Sol, tá vendo? Então aqui a gente já muda a cor também. Já deixa ela preta aqui, porque o interessante para a gente é discutir agora essas letras aqui, ó. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? E aí é interrompido esses primeiros 6 meses. Depois vai surgir o Lamed, que é um mês, o Men não é um mês, o Nun é um mês. Depois o Summer, que é um mês, o Ain é um mês, o Pei é um planeta, o Tsad, que é um mês, o Kuf é um mês, o Shin vai ser uma letra mãe, né? Assim como o Men também é uma letra mãe. E aí a gente vai ter um Tav, que é outro mês, ou seja, a partir daqui a questão fica, as letras vão pulando. Na questão aqui, nós temos, ó, Shimeon e temos Levi, com a letra Zain. Então nós temos aqui dois irmãos, né? Se essas duas letras se juntam aqui no topo, elas formam a letra Het, a próxima letra. E essas letras também vão formar, como eu disse, a temporalidade, né? A questão da descida da divindade. Então continua aqui, né? E juntou do lado esquerdo, Shekhinah, pois viu atos de vingança, o mundo não poderia suportar isso. E Rabi Yossi disse, onde está a benção dele? O Rabi Isaac respondeu, Simeão não era digno de uma bênção, pois Jacó viu que havia cometido muito mal. Nem Levi, porque ele veio do lado da justiça severa e as bênçãos não seriam atribuídas a eles. Mesmo Moisés não os abençoou diretamente, mas deixou todo-poderoso, como está escrito, abençoa, Senhor, os seus bens e aceita as obras da sua mão. Devarim 33:11. Está escrito, ali está o mar grande e a largura na qual existem inúmeras coisas móveis, animais pequenos e grandes. Salmos 109:25. O mar refere-se a Shekhinah. Então, sempre que a gente vê a palavra mar, né, é a Shekhinah, que permaneceu acima de Jacó, ou seja, quem permaneceu acima de Jacó foi a bendita Shekhinah, que passou por Avraham, Hesed e Tzahak, que é Gevurah. E quando ele estava prestes a partir do mundo, é chamado de grande e largo, porque todos estão comprimidos dele. Havia várias coisas móveis ali, porque 9 numerosos anjos santos e celestiais são encontrados ali. Enquanto os animais pequenos e grandes referem-se às 12 tribos, tá vendo? Então, os animais pequenos e grandes se referem às 12 tribos. Os filhos de Jacó, dos quais um foi chamado de corvo, um de lobo, um de leão e um de cordeiro. Então aqui a gente tem a referência às tribos, né? Deixa eu ver, acho que eu lembro aqui agora, ó, lobo é Benjamim, não é? Leão é a letra Judá, né? Judá, que é a letra Het, o que é muito estranho, porque na verdade a letra Tet é que é o signo de leão, Ariê, né? E de um cordeiro, tá vendo que é Nissan. O Rabi Isaac disse, primeiro um leão, depois um cordeiro e depois uma cabra, e assim por diante, de modo que haviam animais pequenos e grandes. O Rabi Judá disse, Simão era um boi, ou seja, o signo, né, o masal do Shor, que é boi, e veio antes de Judá, ou seja, ele veio antes da letra Het, que era um leão. E os companheiros estabeleceram que estavam em frente um para o outro, um à direita e outro à esquerda. Então, quando a gente olha aqui
dentro do esquema da árvore sefirótica, a gente não consegue botar aqui na tela, não é? Um pentacubo. Então, mas essa não é a organização, né? Realmente aqui é só um esquema para a gente entender. Então, se o, o touro está aqui em cima, aqui nessa transversal aqui vai estar Levi, tá vendo? Que são irmãos gêmeos, que na verdade vão formar a próxima letra Het, que está aqui. E aí esse esquema aqui, ele vai ser uma imagem, né? Vai ser uma imagem em terceira dimensão, um hiperpentacubo. Esse hiperpentacubo, ele tem uma forma, né? Deixa eu botar algo aqui que a gente possa movimentar, tá vendo? Então, ó, ele tem uma forma, ele tem uma profundidade, tem altura, ele tem dimensões, ele não é exatamente o que está ali dentro, não é? Está dentro ali da árvore nesse aspecto 2D que dá para a gente fazer aqui. Não, isso aqui é o nosso cosmos, a organização dos nossos cosmos e o cálculo de cada vida quando é mandada para o nosso mundo. Todas elas são calculadas de uma forma incrível e não há nenhuma que não tinha que estar aqui, né? Muito bem. E dentro disso, então, que a gente está falando que esses um está de frente para o outro. Primeiro um leão, depois um cordeiro e assim por diante, de modo que havia animais pequenos e grandes, né? Judá, que era o leão, e os companheiros estabeleceram que estavam de frente para o outro, um à direita e outro à esquerda. Era como se um homem tinha um boi feroz e dissesse: vamos colocar a figura de um leão no seu estábulo, para que ele o veja e se assuste. Rabi Simeão não era adequado para a bênção, mas Moisés juntou-se a Judá, dizendo: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Devarim 33:7. A palavra ouvir, Shemá, refere-se a Simeão, em cujo nascimento sua mãe disse: pois o Senhor ouviu que eu sou odiado. Rabi Judá disse: a bênção de Simeão e Levi foi deixada por seu pai, a Moisés. Deixemos também essa questão ao candeeiro do santo. Quem é o candeeiro do santo, né? Então eles foram e perguntaram ao Rabi Simeão, e ele disse: estou muito feliz por você ter perguntado. Então bateu com as mãos e chorou, dizendo: quem abrirá os teus olhos, santo espelho da fé? Em sua vida você superou todos os filhos dos homens. Você superou em sua morte, quando a sua semelhança foi apagada, a chave dos seus mestres sempre foram entregue em suas mãos. Olha agora Jacó. E ele teve 4 esposas e teve filho com todas elas. Quando elas estavam prestes a morrer, a Sheriná foi encontrada sobre ele. Ele tentou abençoar os dois, mas não conseguiu, com medo da Sheriná. Ele disse: o que farei, já que vocês dois estão do lado de um julgamento severo? Quais dois? Shimeon e Levi. E se eu entrar e tentar forçar Sheriná, não conseguirei, porque tive 4 esposas, que são uma porção completa, né? Vou deixá-los para o dono da casa, ele fará o que quiser. Por favor. Ele também disse: eu tomei minha parcela de mulheres e crianças neste mundo e estou farto. Então, como faço para colocar mais pressão sobre a parteira? Ele perguntou. Portanto, deixarei o assunto ao dono da matrona e ele fará sem medo o que lhe agradar. Daí está escrito: esta é a bênção com que o Moisés, o homem de Hashem, abençoou. Devarim 33:1. O termo homem aqui designa Moshe como dono da casa e o dono da matrona. Portanto, como afirmamos, Moisés sem medo abençoou aqueles a quem quis abençoar. Então, no nosso canal, vocês vão ver lá a construção do nome Moshe, que Moshe na verdade é o ponto no coração e que ele é um sistema chamado AHP, que está dentro de Biná. E que ele, na verdade, não é um homem, não é um personagem, como nenhum dos personagens da Torá são seres desse mundo, mas são seres espirituais.